Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Método Family. Esse canal aqui que é desenvolvido para atender a todas as famílias, se comunicar com todos os membros desse sistema familiar, tá certo? Bom, e no vídeo de hoje eu venho trazer 5 conselhos para os pais de filhos desobedientes. E esses conselhos vai ajudar, vai auxiliar para que você tenha um novo posicionamento e essa criança consiga ter um novo olhar e um novo entendimento mediante as situações decorrentes, tá certo? Bom, primeiro conselho que eu trago já de cara para um filho que é desobediente, que você mandou ele exercer uma determinada função, uma determinada tarefa, e ele não fez, primeira coisa, perguntar para esse filho o porquê, quais foram as razões, quais foram os motivos que aconteceram ou que levaram com que ele não fizesse, com que ele não cumprisse esses deveres e desobedecesse às suas ordens, os seus mandamentos, enfim, a sua diretriz dentro da sua casa ou como você vem ensinando o seu filho. Então, na minha visão, primeira coisa é perguntar o porquê ele desobedeceu, o porquê, o que levou, o que gerou essa desobediência. E por que eu acredito que você deva, nesse primeiro lugar, perguntar? Porque às vezes você pode tomar conclusões e ações precipitadas, tá? Porque, vamos supor, digamos que você foi trabalhar, seu filho tá de férias em casa, eu tô falando isso porque a gente tá chegando no período de férias escolar, já tá bem pertinho, né? Então, muitos pais precisam continuar trabalhando e não tem como ficar com esses filhos durante o período de férias. Então, isso acaba sendo, muitas das vezes, muito mais comum que no caso seja os filhos ficarem com os avós, tios, parentes, enfim, próximos, ou então sozinhos em casa, dependendo da idade que se tenha. Bom, então por que eu acredito que deva primeiro perguntar? Porque quando você pergunta, você vai eliminando e retirando do caminho obstáculos que poderiam trazer má interpretação por sua parte, principalmente, e do entendimento desse filho, tá? Então, vamos te dar um exemplo. Digamos que você foi trabalhar, que foi esse exemplo que eu comecei a colocar, você foi trabalhar e deixou a ordem dele quando fosse no horário da tarde, por volta de umas 3, 4 da tarde, a padaria próxima à sua casa faz pães fresquinhos e você gostaria que ele comprasse 5 pães e para quando você chegasse a ter esses pães, seja para você fazer numa receita da noite ou fazer de lanche, enfim. E aí, simplesmente quando você chega em casa, o seu filho não comprou e aí ele te desobedeceu. Então, primeiro fator, por que você não fez o que eu te pedi para que fosse feito? Bom, e aí ele vai responder. Quando você pergunta, você está eliminando. E por que eu falo que é importante? Digamos que você more próximo a uma comunidade. Se sair um tiroteio, essa criança vai fazer o que na rua? Esse seu filho vai fazer o que na rua? Então é melhor que ele fique em casa, que ele não compre o pão, e acredito que esse vai ser o entendimento dele, e ele vai falar, mãe, não fui porque na hora aconteceu isso e isso, e aí eu não fui. Então, se você não pergunta, você já vai enxurrando o seu filho no ouvido dele de inúmeros fatores. Ah, você nunca faz o que eu peço, não sei o que, você é desobediente, você é isso, você é aquilo. Vários apontamentos de dedo, né? E a gente esquece que quando a gente aponta o dedo, a gente aponta o dedo para frente, tem 3 apontados para nós e 1 para o Criador. Então, primeiro pergunta.
que é a melhor coisa. Assim você mata já de vez alguns problemas de comunicação. Ok, esse é o primeiro fator. Bom, como segundo fator, eu trago como deixar que o seu filho de fato se expresse, tá? Ele vai se expressar sobre o que está acontecendo. Então, deixa ele se expressar sem interromper, porque tem muitos pais que, então por conta disso, vamos supor, aí esse filho foi comprar o pão, no caminho que ele estava comprando aconteceu não sei o que, ele resolveu voltar para casa. É melhor que ele volte para casa do que ele fique perambulando pela rua, pelo menos eu creio que é assim. Mas tem pais que poderiam pensar, não, desvia do caminho e não sei o que. Mas eu acredito que em alguns casos é melhor voltar para casa. Enfim. Então, ao invés de interromper o seu filho durante o período que ele estiver falando, estiver se expressando, se comunicando com você, falando abertamente sobre o que aconteceu, deixa ele falar. Deixa ele falar. Então, esse já é o segundo fator. No terceiro fator, eu aconselho que você, pai, mãe, ouça. Ué, mas eu não já estava ouvindo? Não. Uma audição efetiva e ativa. Por quê? Tem muitas das vezes, eu sei, falo sempre isso, e essa é uma tecla que eu vou bater sempre. Ouçam os seus filhos. Muitos dos problemas que acontecem com os filhos, com os adolescentes, as crianças de uma forma geral, é porque em um determinado momento esse pai, essa mãe deixou de escutar, deixou de ouvir. E por isso eu falo uma audição, um ouvir ativo e participativo. Mas no participar de mas não de se expressar, apenas ouça. Você vai ter o seu tempo, assim como esse filho tem que ter o tempo dele. Então, é ouvir realmente. E aí, quando eu falo o ouvir, essa audição ativa, é que a gente está sempre fazendo inúmeras coisas ao mesmo tempo e dificilmente a gente para ouvir. Sim. E é aí que o erro pega. É aí que começam as falhas. Por quê? Você teve o dia inteiro de trabalho. Seu marido teve o dia inteiro de trabalho. E aí chega em casa, vai fazer a janta, mas não pôde parar 5, 10 minutos para ouvir o seu filho e poder aí sim desmembrar. E aí você fala, eu vou preparando aqui a comida e você vai falando. Fala para mim se você já fez isso. Coloca aqui embaixo. Coloca aqui embaixo se você já fez isso com seus filhos. Se você tem esse hábito de... Vai falando aí pra mim que eu tô fazendo, tô te ouvindo. Não só com seus filhos, mas com outras pessoas também do seu sistema familiar, se você já fez isso. Isso é péssimo, gente. Isso é péssimo. Por quê? A pessoa tá sentindo que você não tá dando audiência pra ela, você não tá nem aí pro que ela tá falando. Então, se você for querer realmente saber de um assunto de fato, para ouvir. Por quê? Mas Aline, eu consigo fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo e eu não tenho tempo para parar só para ficar ouvindo baboseira do meu filho. Aquilo que você hoje acha que é baboseira, lá na frente se torna uma bola de neve porque você não deu atenção agora enquanto está pequeno. E o tempo que você não pode parar de 5 a 10 minutos, você vai ter que parar horas lá na frente para resolver um problema muito maior que seu filho vai demandar para você. Então são escolhas que a gente faz. Se a gente não pode parar agora, 5 minutos, lá na frente a gente vai ter que parar horas. E essas horas vão ser às vezes até em um dia, uma semana, para poder tratar de um problema muito maior que acaba virando uma bola de neve. Então é a escolha que você faz, parar agora, enquanto os problemas são irrisórios e tipo assim, basicamente nada ou quase nada. Então para agora, ouça agora, aproveite esse tempo e ouça seu filho com total atenção. E aí é essa questão, porque vai falando que eu tô fazendo aqui a janta, ele tá se sentindo ignorado, não tem audiência para ele, você não está se importando de fato com o que ele está falando. Então, se ele falar abobrinha, tipo a palavra abobrinha no meio de uma frase, você não vai entender. Você não vai entender, não, você não vai nem se
se coisa. E qual o problema disso? Porque, como eu falei anteriormente, você teve um dia inteiro de trabalho, um dia que provavelmente deva ter sido cansativo. E aí, o que acontece no final das contas? Ali no momento que você está preparando, muitas das vezes você também começa a trazer reflexões e análises daquilo que decorreu no dia. E às vezes você tem um problemão no serviço. E enquanto você está quieta, está fazendo as coisas e vem. Porque você é humana. Mas quando você para, fica mais fácil de você bloquear esses pensamentos que podem ocorrer no decorrer da conversa. Então você vai estar dando uma atenção direcionada para o seu filho e uma atenção positiva, porque ele vai estar se sentindo acolhido, interagido, ouvido naquele momento, tá? Então, essa foi o terceiro conselho, que foi ouvir. O quarto conselho que eu dou é de você, além de ouvir, que você precisa, para esse quarto passo aqui, você precisa ouvir. Então, depois que seu filho falou tudo que tinha que falar, que se expressou de forma clara, eficiente, tal, aí é você entrar com a sua participação. Que participação é essa? Você não ouviu? Por isso a audição clara e efetiva. Porque aí você vai expressar para ele, se posicionar para ele, porém sem passar a mão na cabeça. Tá errado, tá certo, tá certo. Ó, filho, tudo bem, você fez assim, mas talvez você poderia ter feito dessa forma aqui, que seria melhor. Essa outra forma seria mais agradável, seria melhor para você, para isso, aquilo, enfim. Claro, tudo vai depender do contexto e da situação que se demanda. Então, é por isso que você precisa ouvir, para que você possa interagir de forma efetiva com o seu filho dentro daquele determinado assunto que se requer a sua atenção. Então não pode ser de forma alguma uma audição aleatória, só mais uma pessoa que está falando comigo e eu estou ouvindo, tá? Ouvir é diferente de escutar. Então não ouça apenas, escute com atenção, dê atenção no seu filho, porque, como eu falei anteriormente, a atenção que você não der hoje, você vai ter que gastar lá na frente. Horas, o que hoje seriam minutos, lá na frente serão horas. Então, fica essa dica. Bom, e o quinto, tá? Não, eu já falei o quinto. É porque eu fui falando, eu me perdi na contagem, gente. Me perdi na contagem. O quinto é, de fato, interagir dentro do assunto. Interagir e apresentar respostas, né, condizentes com a situação. E claras, tá? Que seja de fácil entendimento para ele. Tá certo? Então, esses são os primordiais. Claro e evidente que eu teriam outros conselhos aqui para dar para vocês, mas para você começar a driblar, né, o seu filho tal. E tem mais um aqui que é preciso. Aprender a dizer não, porque nem sempre você vai poder dizer sim para o seu filho. Então, mais vale um não bem dado do que um sim mal abençoado. Eu vou falar de novo. Mais vale um não bem dado do que um sim não abençoado. O que significa isso, Aline? Por que você está falando desse sim não abençoado? Vamos supor, seu filho está chegando no final de ano, festas de final de ano, ele quer um presente. Porém, nessa atual conjuntura, digamos que você teve aí no decorrer desse ano, nos últimos meses, a vida apresentou vários gastos dentro da casa que você precisou arcar com esses gastos todos. E talvez, sei lá, seu filho quer o último PlayStation de última geração, que se eu não me engano é o 5. Eu não jogo, então não estou muito, assim, inteirada nessa situação. Mas digamos que seja o PlayStation 5 e seu filho quer o PlayStation 5. Só que você, na atual conjuntura, você não pode dar o PlayStation 5 para o seu filho, porque você já fez outras contas, assumiu outros compromissos que são
desculpa, que são importantes para dentro da sua casa, né, para o bom conviver, para bom bem viver seu e dos seus filhos, da sua família como um todo. E aí ele quer, só que esse videogame tem um valor diferenciado, não sei quanto custa, mas eu sei que tem um valor diferenciado quando a gente fala de games. Por isso eu já trago aqui logo o game, porque é logo um papo, mas aí você vai se adequar, né? Poderia ser qualquer outra coisa, em questão de menina poderia ser, sei lá, não sei. Mas você vai se adequando aí dentro da sua realidade. Enfim, então, e aí você fala assim, você sabe que você não pode, que as suas situações não estão favoráveis, e aí você fala assim, ah, tá bom, meu filho, a mamãe vai te dar, ou o papai vai te dar. Olha o sim que não foi abençoado. Por isso mais vale o não bem dado do que o sim não abençoado. Porque você, nesse momento que você disse sim, você vai se endividar, sem poder, porque você já está com outras dívidas, e vai gerando uma bola de neve de estresse, que esse estresse vai demandar outras situações dentro da sua casa. E aí, será que esse sim valeu a pena? Será que esse sim foi válido você falar para o seu filho? Talvez o não, nesse momento, teria sido muito melhor. Por isso, mais vale um não bem dado do que um sim não abençoado. Então, aprenda a dizer sim para o seu filho e diga, neste momento, eu não vou poder te dar. A mamãe não vai poder te dar, a mãe não vai poder te dar. Enfim, como você fala com o seu filho. Mas eu vou me dedicar e vou ver quais são as possibilidades para que no seu próximo aniversário, um exemplo, para que no seu próximo aniversário eu consiga te dar esse brinquedo que você quer. Você disse que não pode e explicou o porquê que não pode, porque aí você tem que falar, tá? Olha, não vou poder porque anteriormente aconteceu isso, isso e isso. Por isso que eu falo que tem que ser tudo às claras, sem mentira, com verdade. Porque quando o filho tá inserido em tudo que acontece dentro da casa, fica muito mais fácil de você explicar a todo tempo e a todo momento, mediante as situações que vão ocorrendo. Então, nesse fato você falar não, ele vai te entender. Não, tudo bem, minha mãe agora não pode, mas eu sei que assim que ela puder, se no próximo aniversário meu ela puder, ela vai me dar. Então você foi verdadeiro, você foi franco com o seu filho, participou ele do que está de fato acontecendo na sua casa, na sua família, né, no todo. E aí você fala, olha, agora a gente vai ter que se contentar com algo mais em conta, que eu vou poder te dar é isso. Mas lá na frente, se eu tão logo possa, assim que eu puder, eu vou estar comprando esse brinquedo para você. E assim a gente vai levando, porque o pior é você dizer que sim, chegar na hora e você não faz. A frustração desse filho, desse seu filho, no geral, independente de idade, se é criança, se é adolescente, vai gerar uma revolta muito grande. Primeiro que você mentiu, meu pai e minha mãe é mentiroso, tá mentindo para mim, e você abre uma janela, você começa a abrir uma lacuna, ó, os fogos aí confirmando que para você não mentir para o seu filho, você acaba abrindo uma lacuna que não tinha, e o seu filho passa a mentir para você o que anteriormente não acontecia. Ah, minha mãe mentiu para mim, meu pai mentiu para mim, então eu posso mentir para eles também. Tá de boa. Mentira por mentira é mentira. Então só troca 6 por meia dúzia. Então pense nisso, fica atento quanto a isso, porque o seu comportamento, a forma como você conduz todos os fatos e fatores que acontecem na sua casa, na vida dos seus filhos, vai também ditar a norma como ele vai agir e interagir lá no futuro. Então, repara que todos os conselhos que eu fui te dando, uma coisa depende da outra. Tá tudo se encaixando. Não tá... É como se fosse uma linha de costura. Não tem como. Se você cortar ali no meio... você tá ali passando a costura. Se você cortar, você perde aquele ponto e você tem que começar tudo de novo. Não entendo muito de costura não, mas eu acho que é isso que acontece.
Entendeu, gente? Então é isso. Esses ficaram na verdade 6 conselhos, né? Porque veio o não aí como plus. Mas esses são os conselhos que eu tenho para compartilhar com vocês, pais de filhos obedientes, desobedientes. E assim o seu filho vai poder ser mais obediente. Então, lembre-se sempre dessa frase que eu falo: mais vale um não bem dado do que um sim não abençoado. Então fica aí a dica, espero que vocês tenham gostado desses conselhos e eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever nesse canal, de curtir, deixar o seu like, deixar aqui nos comentários se você já fez ou faz alguma dessas atividades com o seu filho e como vem sendo o comportamento do seu filho. Coloca aqui embaixo para eu saber, vamos interagindo juntos e assim a gente vai compartilhando, tá certo? Vou ficando por aqui. Um beijo, tchau, tchau. Até o próximo vídeo.